37 vai a partir do versículo 12, viu, igreja? Amém, igreja? A palavra de Deus registrada em Gênesis 37, 12, ela diz assim: Ora, seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse Israel a José: Não apacenta os teus irmãos em Siquém? Vem, e te enviarei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai, vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu ele: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: Foram-se daqui, pois ouvi dizer: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: Lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos seus sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, livrou das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse: Não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna aqui no deserto, e não lanceis mão dele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Chegando José a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele estava usando, e tomando-o, lançaram na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Quando se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito teremos em matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, não seja a nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José, tirando-o da cisterna, venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais a levaram para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava nela, rasgou as suas vestes. Voltou a seus irmãos e disse: O menino não está lá. E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e amolharam o sangue. Enviaram a túnica de várias cores a seu pai e disseram: Achamos esta túnica. Vê se é a túnica de teu filho ou não. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e lamentou seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Mas ele recusou ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Até aqui a igreja pode tomar assento, em nome de Jesus. Glória a Deus pela palavra dele. Irmãos, a igreja toda conhece a história de José, sabe como foi a vida dele, a sua história, mas a palavra de Deus, ela fala para a gente sempre estar lembrando
daquilo que está escrito. Sempre recordar daquilo que está escrito. Porque a palavra foi escrita para o nosso ensino. Glória a Deus por isso. José, irmãos, ele tinha um sonho. E a gente vê aqui que o sonho, ele incomoda as pessoas. Uma pessoa que sonha, ela incomoda. Ela incomoda aqueles que não sonham, aqueles que são sossegados, que estão descansados, que não têm um projeto, que não têm um plano, que não têm desejo no coração, não têm princípios. Mas quem é de Deus e é tocado por Deus, ele busca pautar a sua vida em princípios e ele tem sempre um projeto. Foi lido aqui no livro de Eclesiastes a respeito do trabalho do homem, e o homem só pode gozar das coisas porque ele tem um trabalho e Deus dá aquele trabalho para ele, ele pode gozar dos bens que o seu trabalho lhe atribui, né? E como foi lido pelo irmão, sem Deus, quem pode usufruir do seu trabalho? Então nós precisamos de Deus até mesmo para usufruir daquilo que Ele nos dá. Sem Ele nós não podemos desfrutar do bem que Ele nos proporciona. Nós precisamos de Deus até para viver os nossos sonhos, para tudo. José, não que ele fosse só um sonhador por conta própria, mas o próprio Deus colocou esse sonho na vida dele. Deus mostrou para ele uns sonhos que ele haveria de um dia sobressair. E aquilo ficou no coração de José. Então Deus, quando Ele coloca algo no nosso coração, aquilo fica lá fixo. Muitas vezes a gente não consegue entender no primeiro momento, aquilo não é tão objetivo, é meio que subjetivo, mas está lá aquele sentimento. Até que Deus começa a construir os meios para que aquilo chegue à conclusão. Jesus, certa feita, Ele diz aos discípulos: hoje vocês não compreendem o que eu estou para fazer, mas chegará um dia que vocês irão compreender. Deus primeiro Ele coloca o desejo no coração e às vezes a gente não compreende totalmente. Mas quando passa o tempo, Deus vai mostrando como aquela construção está sendo feita. E aí a gente entende que Deus, Ele tanto deu o desejo, como Ele cumpriu o desejo na nossa vida. E José foi assim. Ele colocou no coração de José. José teve sonhos. E José, ele contou esses sonhos para os irmãos. E isso causou o quê? Inveja. Não que Deus não tivesse um propósito na vida dos outros. Sim, Deus tinha um propósito na vida dos outros também. Porque todos os filhos de Jacó, que aqui já não era mais Jacó, já era Israel, porque Deus mudou o nome dele, Deus tinha uma promessa de que através desses filhos de Jacó, de Israel, viesse a nação de Israel. Então Deus usou a todos, na verdade. E Deus, Ele tem um plano para cada um. A pessoa não precisa invejar o plano do outro. Deus, Ele tem para todos. Uma vez eu disse que a pessoa, quando ela comete um crime do roubo, é porque ela não está tendo fé que Deus pode dar aquilo para ela, ela quer tomar do outro. Então ela, no coração dela, ela não conhece o Senhor, não crê no Deus da provisão, então ela inveja do outro, não, eu vou roubar o bem dele ou dela. Não, se ele crê que Deus é poderoso para também suprir a necessidade dele, ele não precisa roubar. Ele não precisa usar meios artifícios para poder ter algo na vida dele. Porque se ele for até o Senhor e pedir, Deus dá.
Deus é suficiente para suprir a todos. José contou os sonhos dele, e aí causou inveja. A palavra de Deus fala aqui, no capítulo de número 37, no mesmo capítulo, mas o versículo é o de número o 4 em diante, para nós entendermos o contexto. Vendo José, vendo seus irmãos, que seu pai o amava mais que a todos os outros filhos, o versículo 3, para entender melhor. Israel amava José mais do que a todos os outros filhos, porque era filho da velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Misericórdia. Nós temos que saber o que nós contamos para as pessoas. Selecionar bem para quem nós vamos contar alguma coisa. E tem coisa, irmãos, que Deus ele vai deixar só dentro do teu coração. Ele não quer que você fale com ninguém até o tempo de ser falado. Vai ficar no teu coração. Eu me lembro muito de um pregador, eu já citei isso em outras pregações, mas eu não me esqueço, aquela passagem marcou muito meu coração. Esse pregador, ele era artista plástico. E ele achava algum galho na rua, assim, um pedaço de tronco, e ele já imaginava no que aquilo iria transformar. Porque ele era um artesão, ele sabia fazer, né? Pegar ali as suas ferramentas e ali fazer uma obra de arte. Fazer ali um animal, desenhar alguma coisa, desenhar uma paisagem, através daquele pedaço de madeira. Mas ele fala que se ele chegasse, tentasse falar para o amigo que estava do lado, quando estava caminhando com ele, ele achou aquele pedaço de tronco, no que aquilo iria se transformar, a pessoa não iria entender, ele ia levar muito tempo para explicar aquilo para a pessoa, e ele então ele falava assim que ele ia despender muito, depender de muito tempo para poder explicar, e às vezes a pessoa ainda não ia entender. Os nossos sonhos são assim também. Muitas vezes você tem um sonho, você vai explicar para a pessoa não vai entender o teu sonho. A mente dela está preocupada com outra coisa, a visão dela, o foco está em outra coisa, ela não vai compreender. Então ele falava assim que enquanto ele não pegasse aquela peça, não trabalhasse ela e deixasse ela pronta, ele não falava nada para ninguém. E depois ele mostrava para o amigo ficava impressionado em como aquela obra era tão perfeita, tão bem feita. Então tem coisa na nossa vida que não adianta você falar antes da hora para a pessoa, ela não vai compreender. É você e Deus. Guarda no teu coração e fala com o Senhor teu Deus. Senhor, me ajuda nesse plano que o Senhor tem para a minha vida. Me ajuda, Senhor, até isso amadurecer, até isso vir a efeito. Porque, irmãos, nasce lá no coração, nasce lá no que é espiritual. A semente ela é espiritual para depois ela ser material, para depois ela se manifestar no físico. Assim como uma planta de uma casa, você faz um rabisco, depois você começa a construção, aí quem passa vê o que está acontecendo. Mas enquanto está lá dentro da tua mente, ninguém entende, ninguém compreende. Então, José ele contou, e a palavra de Deus fala assim, ele contou aos seus irmãos o sonho, e eles o odiaram mais ainda. Então tem coisa que se você contar, a pessoa não vai entender e vai criar uma confusão. Guarda no teu coração até o tempo de vir a efeito. Agora, tem coisa, irmãos, que nós podemos falar. A palavra de Deus principalmente, nós não podemos deixar de falar. Agora, quanto aos nossos sonhos, aquilo que Deus tem no pessoal para conosco, nós temos que ser cuidadosos no que nós vamos falar. Experiência própria. Quantas vezes eu contei alguma coisa para a pessoa não entendeu, não compreendeu. Teve um dia que eu falei de um projeto para uma pessoa, um sonho que eu tinha, a pessoa virou e falou assim para mim, você é muito fácil você fazer as coisas. Como se diz, tirando o sarro, tipo assim, não, você é muito fácil, né? As coisas não é assim. Era uma pessoa incrédula, irmãos.
Ele era uma pessoa incrédula, então não adianta. Depois que eu fui reconsiderar o erro que eu cometi, eu cometi um erro de falar isso para a pessoa. Não deveria ter falado. Então a gente tem que certas coisas guardar conosco e falar menos. E quando for falar mais de Deus. E falar menos de nós. Falar menos de nós, fazer mais e falar mais de Deus. Versículo 6. Pois lhe disse, ouvi peço, este sonho que tive, estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Versículo 8. Então lhe disseram aos seus irmãos, tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos sonhos e das suas palavras. Olha, irmãos, os próprios irmãos odiavam ele por causa dos sonhos. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. Deus leva a efeito aquilo que ele promete na vida dos seus. Nós sabemos pela história aqui que um dia eles tiveram que se prostrar diante de José. Naquele momento ali não era o momento exato, mas chegou o dia que eles tiveram que se dobrar diante dele. O trabalhar de Deus é maravilhoso. Deus trabalha no oculto, Deus trabalha no silêncio. Quando nós pensamos que Deus não está trabalhando, Deus está lá mexendo nas coisas, colocando nos seus lugares. O tempo pertence a Deus e o poder também pertence a Ele. Nós devemos fazer a nossa parte. Faz o que Deus está te mandando e descansa nele. O resto Ele vai fazer pela tua vida. Nós vemos que José, ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, do rei. Aquele sonho que ele interpretou se concretizou. Tudo aquilo que ele falou aconteceu. O copeiro foi restituído ao seu cargo e o padeiro foi enforcado. E aí ele fala para o copeiro, ele fala assim, ó, fala de mim para Faraó. Fala de mim para Faraó, ou seja, Faraó vai ter misericórdia de mim, vai dar aí uma libertação para mim, porque eu interpretei o sonho, você restituiu, Deus, o teu cargo foi restituído. Mas a palavra de Deus fala que o copeiro esqueceu. E José fica mais 2 anos lá dentro do cárcere. Será que o homem esqueceu por um acaso? Não foi, irmãos, porque não era o tempo de Deus ainda. Então tem esquecimentos que é Deus que causa, e tem lembranças que é Deus que causa. Porque depois de 2 anos é que o copeiro lembrou de José. Aí chegou a hora de Deus tirar ele do cárcere. Então tem coisas que não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo do Senhor. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus não estava deixando de trabalhar na vida de José. Às vezes a gente pode pensar assim, ó, Deus não está fazendo. Não, Deus está fazendo sim. Mas é no tempo dele. Deus está fazendo. Mas nós vemos na vida de José também uma fidelidade grande. Ele não abria mão de princípios. Ele estava no cárcere, ele fazia o melhor. Porque ele não fazia como se estivesse fazendo para ele, mas como se estivesse fazendo para Deus. Tanto que o carcereiro deixou tudo a cargo dele. Quando ele foi tirado do cárcere, ele foi para a casa de Potifar, a palavra de Deus fala que ele manteve os seus princípios. Ele cuidava com zelo da casa de Potifar. Ele cuidava como se estivesse fazendo para o pai, para a família. Ele fazia o melhor. Estava no cárcere, estava como escravo, ele fazia o melhor. Então, para Deus trabalhar na nossa vida, nós temos que ter princípios. Trabalhar em princípios. A palavra de Deus fala no Novo Testamento, me falha a memória agora, o livro. Mas tudo que façais, façais como se estivesse fazendo para o Senhor. Mesmo que você esteja fazendo para o homem, mas faça como se estivesse fazendo para Deus.
Porque ali você está sendo uma testemunha do Senhor. Você está representando ao teu Senhor. Quando você faz o teu melhor. E vai chegar a hora de Deus completar a obra na tua vida. Assim como Ele fez na vida de José, no tempo certo. Versículo 9. Teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai, a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: olha, agora foi o pai que repreendeu ele. Que sonho é esse que tiveste? Viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos em terra perante ti? Aí o pai repreendeu, né? Mas eles entenderam o sonho, eles eram bons de interpretar sonho naquela época, né, irmãos? Quando se fala de feixes, eles entenderam que se relacionava a eles, se relacionava a José. Quando se falou em sol, lua e estrelas, eles entenderam que o sol era o pai, a lua era a mãe, e as estrelas eram os irmãos. Eles interpretavam bem os sonhos. E o pai repreendeu, o próprio pai repreendeu ele. Como é que negócio que é esse que nós vamos prostrar diante de ti? E aconteceu, irmãos, veio a ser realidade, eles tiveram que prostrar diante de José. Versículo 11: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este caso no coração. O pai repreendeu, mas o pai também guardava no coração algo. Quem é espiritual, irmãos, quando há uma situação, ele pode até não concordar no primeiro momento, mas depois ele vai meditar naquilo. Porque quando fala aqui que ele guardava essas coisas no coração, Maria, mãe de Jesus também, tem uma passagem onde fala que ela também guardava essas coisas no coração. Quando ela ouviu uma profecia, quando eles foram apresentar Jesus no templo, que, se não me falha a memória, Simeão, ele pegou Jesus, e aí ele profetiza a respeito da vida de Jesus. Se não me falha a memória, nessa parte onde fala que Maria guardava todas essas coisas no coração. Então, quem é espiritual, quando se depara com uma situação, depois ele vai meditar naquela situação que é espiritual. A palavra de Deus fala que aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais, mas aquele que é do mundo não entende as coisas espirituais. Para ele tudo é comum, tudo é igual, mas quem é espiritual percebe, porque o Espírito Santo está na vida dele. Glória a Deus. Então nós temos que ter essa sensibilidade do Espírito Santo para entender quando uma situação é espiritual. Então aqui José, ele foi invejado, ele foi perseguido por causa do sonho que Deus colocou no coração dele. E o crente também, muitas vezes, ele é perseguido, ele é afrontado por causa daquilo que Deus colocou na vida dele para ele fazer. E aqui, irmãos, dentro da própria família, dentro dos que estavam próximos. Então, para servir a Deus, muitas vezes nós vamos ter luta próximas de nós. Porque quando lá de fora, que a gente nem conhece, ele vem criticar, ele vem falar, a gente não dá conta, mas aquele que está perto da gente, muitas vezes nos abala. Jesus, quando ele ia subir a festa em Jerusalém, os irmãos dele, a palavra de Deus fala, que eles falam: vai, sobe a festa, quem quer aparecer tem que ir no lugar público. E a palavra de Deus fala assim: nem os seus próprios irmãos criam nele, mas eles já sabiam tudo de antemão. Então, irmãos, não é com um nem é com o outro, é com todos a aprovação. Aconteceu com José, aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo, isento de pecado, santo, perfeito, mas foi a mesma coisa a tentação. O inimigo vai usar quem está próximo de nós. Mas o que a palavra de Deus ela fala, irmãos? E nós temos que estar atento à palavra de Deus para não nos decepcionarmos. Em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus fala: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue,
mas sim contra potestades e principados. O apóstolo Paulo chegou nessa conclusão. Por quê, irmãos? Porque ele sabia que em muitas situações não era a pessoa de si mesmo que ela estava ali afrontando o apóstolo, causando um contratempo na vida do apóstolo. Mas eles sabiam que aquelas pessoas, sem perceber, eram usadas. Versículo 12 do capítulo 6 de Efésios: pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Irmãos, quando fala regiões celestes, é esse ar que está acima de nós aqui, esse espaço que está acima de nós. Os demônios, eles ficam aí rondando, e a palavra de Deus fala que o diabo, ele anda ao derredor buscando a quem ele possa tragar. Ele fica sondando uma situação para usar uma pessoa contra um crente, contra um cristão. A oportunidade que ele acha, ele vai criar algo para fazer oposição. Então nós temos que chegar à mesma conclusão que o apóstolo Paulo, que não é contra pessoas que nós temos que lutar. Não é contra os nossos familiares que nós temos que lutar, que muitas vezes eles estão sendo usados sem perceber. Pedro, quando ele fala para Jesus, não, Jesus, não vai acontecer isso, Jesus vira para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Tu não pensa nas coisas do céu, mas pensa nas coisas dos homens. Quando as pessoas só pensam nas coisas dessa terra, ela está sujeita a ser usada pelo inimigo. Quando as pessoas só pensam nesse mundo, nas conquistas desse mundo, sem Cristo, sem Jesus, sem Deus, ela está sujeita a ser usada pelo inimigo. Então, não nos frustremos pelo fato de que muitas vezes nós somos afrontados por quem está próximo de nós. Temos que buscar em Deus, focar na promessa que Ele fez para nós. O negócio é entre nós e Deus. O que você pode fazer pelo próximo que está te perseguindo é orar para Deus abençoar a vida dele. Abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, porque a nossa dependência, igreja, é do Senhor. José, ele teve vitória pelo Senhor, no nome do Senhor. Foi Deus que deu a vitória para José, não foi outro ser humano. Às vezes a gente vê as pessoas no mundo afora, irmãos, ela parece que está pedindo a misericórdia do outro, pedindo o favor do outro, para que o outro... Não, nós temos que pedir o favor e a misericórdia de Deus. O outro nós devemos orar para ele, deixa Deus tratar com ele. A palavra de Deus, Miqueias, capítulo 7, como eu disse agora há pouco, o negócio é entre nós e Deus. Miqueias, capítulo 7, o versículo de número... Vamos no versículo de número 1 para nós entendermos o contexto que o profeta quer falar. Ai de mim, estou feito como quando são colhidas as frutas do verão. Como os rabiscos da vindima, não há caixa de uvas para comer, nenhum figo temporão que eu tanto desejo. Pereceu da terra o homem piedoso. Não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o governante exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. Olha, irmãos, até os juízes, né? É o que nós estamos vivendo hoje. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que uma cerca de espinho. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua visitação, agora é o tempo da sua confusão. Versículo 5: não creais no amigo, não confieis no companheiro. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca.
Aqui está falando para a gente se aquietar até pelos que estão próximos. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria família. Mas olha a posição do profeta, versículo 7. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, me levantarei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o juízo. Ele me trará luz, e eu verei a sua justiça. Glória a Deus. Aleluia. Então, versículo 7, olha, eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, meu Deus me ouvirá. Foi o que José fez, esperou no Deus da salvação e Deus ouviu a ele. E nós também devemos esperar no Senhor, até que o Senhor faça a justiça. É nele que nós devemos esperar. Então José, ele sofreu toda essa humilhação da parte dos seus irmãos. Foi vendido. Tentaram matar ele por uma providência divina. Deus não permitiu que ele morresse nas mãos dos seus irmãos. Deus entrou com a providência ali porque Deus tinha um plano. Deus tinha um plano que nenhum deles sabiam como queria terminar aquele plano. Quem deles poderia imaginar que José, jogado dentro de uma cisterna, seria o governador da maior potência da terra naquela época, que era o Egito? Hoje se fala tanto das pirâmides, como que isso foi feito as pirâmides? Era o povo, naquela época, que tinha o domínio, a ciência nas mãos. E José foi governador da maior potência daquela época. Ninguém deles imaginava que iria terminar assim. Então os planos de Deus, irmãos, a mente humana não consegue conceber da forma que Deus trabalha. Você consegue ver o resultado, mas não consegue saber os caminhos, porque Deus faz e cumpre a sua promessa na vida dos seus. Às vezes é de uma forma estranha, é de uma forma que você não espera, mas a bênção vem. Mesmo que tenha contratempo, mas ela virá em nome de Jesus para a tua vida. Para nós encerrarmos, deixar uma passagem que está em Atos capítulo 7, versículo 9 e 10. O testemunho aqui do Novo Testamento a respeito de José. Atos 7, versículo 9 e 10. O contexto aqui do capítulo 7 de Atos está falando do discurso de Estevão. Estevão, um fiel do Senhor, né? Ele pregava com muita autoridade, muita sabedoria. A palavra de Deus fala que alguns aqui se levantavam para querer discutir com ele, mas não podia discutir com ele, tamanha sabedoria que ele tinha, né? Eu vou ler um pouquinho antes aqui do 9 e do 10, só para os irmãos entenderem como que Deus usava. No versículo 1 do capítulo... Não, perdão. 6, capítulo 6, versículo 8. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, que de liberto não tinha nada, né, mas estava preso no pecado, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: nós ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então esses homens não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Ele era um de Deus cheio do Espírito Santo. E no contexto aqui nós vemos ele falar a respeito de José. Só que depois desse discurso, acabaram matando Estevão. Estevão foi ali um dos primeiros mártires da igreja. Por quê? Porque eles não tinham argumento, e quem não tem argumento apela. Irmãos, quem não tem argumento apela.
Lá no mundo, quem não tem argumento apela para a violência. Mas a palavra de Deus fala que sobre Estevão tinha um espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo de Deus. E nada pode resistir à verdade da palavra de Deus e do Espírito Santo. Mas vamos aqui para o versículo 9 e 10, onde ele dá testemunho de José. Diz assim, capítulo 7, versículo 9. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Aleluia. O crente pode ser perseguido, mas Deus é contigo. Mesmo que você não entenda dentro daquela circunstância, Deus é contigo, assim como era com José. Versículo 10. E o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, de modo que o constituiu governador do Egito e de todo o seu palácio. Olha, e Deus o livrou de todas as suas tribulações. Deus vai livrar também a igreja, cada irmão, cada irmã, das suas tribulações. Deus é contigo, assim como foi com José. Cabe a nós ter o mesmo posicionamento de José, fazer com excelência como se estivesse fazendo para o Senhor, ser testemunhas de Cristo, fiéis testemunhas do Senhor. Tudo isso glorifica o nome do Senhor, igreja. Quando você é fiel ao Senhor, você glorifica o nome dele. Bem, vamos orar, agradecer a Deus, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este culto, ó Deus, agradecemos pela igreja reunida, agradecemos pela ceia que participamos, ó Deus, agradecemos, ó Deus, pela comunhão dos irmãos, a comunhão com teu Espírito, Senhor, e agradecemos tudo de bom que o Senhor já tem feito por nós e ainda vai fazer, Pai, em nome de Jesus. Tu nos tem dado todas as boas coisas com Cristo, por isso nós louvamos o teu nome. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado e Deus de misericórdia, abençoa toda a igreja, ó Deus, no poder dessa palavra santa que veio aos nossos corações. Ensina-nos como salmistas, Senhor. O Senhor ensinou guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. E também, como diz lá no livro de João, ó Pai, onde Jesus fala, o Espírito vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. Pai, então guarda essa palavra no nosso coração, nosso espírito, Pai, nossa mente, para que quando houver necessidade, o teu Espírito venha nos fazer lembrar, Senhor, e venha nos livrar também do pecado, Pai, da tentação. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa-nos pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra. Abençoa toda a igreja, ó Pai, abençoa o que eles têm colocado diante do Senhor em oração, Senhor. Visita a causa de cada um, ó Pai, com providência santa dos céus. Dá sabedoria do teu Espírito para toda a igreja. Conserva, abençoa, prospera, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa o teu povo, ó Pai, para a glória do teu nome. Na oportunidade também, ó Pai, pedimos por todos esses pedidos que aqui estão na caixa, ó Pai. Todos que com fé colocaram aqui, ó Pai, os seus pedidos, ó Pai. Pedindo por aqueles que estão com uma enfermidade, estão no hospital, em tratamento, Senhor, tem misericórdia, livra, cura, abençoa, Pai. Aqueles que precisam se converter, ó Pai, a palavra do Senhor diz que o teu Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é atributo teu, Senhor, o convencimento. Então entra com providência, tocando nos corações com amor, graça e misericórdia, para que esses corações se abram, ó Pai, se prontifiquem, ó Pai, a te servir, a serem servos do Senhor e serem abençoados. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa esses pedidos, abençoa também o nosso país, ó Pai, a nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoa os nossos governantes, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, para que eles sejam justos com as nações, ó Pai. Abençoa também a igreja no Brasil, ó Deus, para que ela cresça, Senhor, para que o povo se volte ao Senhor, para que essa terra seja mais abençoada, Pai. Abençoa a mente deste povo, dessa nação, Senhor, para se voltar a Ti, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos, te agradecemos, para a glória do Teu nome.